Aleluia. Deus é bom, amém, irmãos? Primeiro culto de 2018 e eu creio que Deus derramará abundantemente sobre nossas vidas, amém? Pode acender as luzes da nave, por gentileza? Amados, Deus quer falar conosco nessa noite. Ele ministrou tanto ao meu coração nessa semana, nessa última semana, e eu creio que Ele derramará sobre a vida de vocês nesta noite de uma forma muito intensa. Por isso, abram suas Bíblias comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Enquanto vocês abrem suas Bíblias, lembrando que o nosso pastor está em Brasília, fez cateterismo? Foi? Fez cateterismo essa semana, está bem, está aguardando o resultado aí com outros retorno com a cardiologista dele. Peço à igreja para continuar orando por ele. Cremos e ele precisa da oração de todos, porque é preciso de que uma barreira seja vencida ali no coração dele. E nós cremos no poder da oração. Dá um alô também especial para aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Olha, agorinha tem 5 pessoas nos assistindo. E acredito que tem um casal lá de Brasília, Rafael e Sâmara. Que Deus abençoe vocês. Fiz o casamento deles em setembro. Que Deus os abençoe muito. E a todos que estão aqui, que alegria nós estarmos juntos, que alegria podermos beber desta fonte tão maravilhosa, que é a fonte chamada Jesus Cristo. Quero lhes perguntar, como tem sido esses primeiros 7 dias de 2018? Quem já começou a ficar mais rico? Deixa eu ver aqui, quem começou a ficar mais rico? Para ficar mais rico é necessário trabalhar. Sim ou não? Sim. Trabalhar e gastar menos. Por aí. A conta é simples, né? Mais, menos. Quem começou a emagrecer? Ô, glória. Aleluia. Quem está amando? Quem está orando? Oh, aleluia! É para aplaudir de pé, hein, gente? Que é isso, hein? Deus faz, hein? Que é isso? Que maravilha! Que maravilha, gente! Quase que eu dou um rodopio santo aqui agora. Que coisa boa! Fico feliz, fico feliz. Eu espero, amados, que nós continuemos nessa pegada, né? Que continuemos, que possamos ir além. Esse ano eu lancei tantos alvos para a minha vida. Um dos alvos é ler um livro por mês. Alguém aqui lançou esse alvo para a sua vida? Eu já fechei esse alvo, já li o meu primeiro livro essa semana. Estou de férias, né, irmão? Sou professor, estou de férias até dia 18 de fevereiro. Olha que vida boa. Quem é professor? Levanta a mão aí. Gente, professor eu acho que é a raça que mais murmura. Queridos, eu vou compartilhar com vocês. Tem um grupo no Facebook chamado Plantão Escolar. Eu nunca vi tanta murmuração. Quem é professor aqui, não é verdade? Você entra lá, Jesus misericórdia, só vê professor reclamando, professor murmurando, e reclama daqui, reclama dali, reclama de lá. Misericórdia. A gente tem que abençoar, profetizar a bênção, abençoar, é ou não é, irmãos? Olha que vida boa. Quem tem esse tanto tempo de férias? Só professor. Quem tem que aguentar um tanto de santo depois do resto do ano? Só professor. Glória a Deus. Bom, depois que eu Nelsinhei aqui, né? Em homenagem ao Nelson, né? Contei um bocado de caso. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós entramos na estação da consagração. Logo precisamos falar de oração. E o tema da ministração desta noite é o poder da oração. E se queremos um ano profético, nós precisamos de oração. Se queremos um ano de conquistas, logo precisamos de oração. Se queremos um ano de vitórias, logo precisamos de oração. Não é à toa que começamos o ano em oração. 1 Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10 diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos,
Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deixe sua Bíblia aberta, feche os teus olhos, pode apagar as luzes, deixa só os LEDs laterais, por gentileza, Betânia. Feche os teus olhos, peça a Deus para falar com você nessa noite. Espírito Santo, nós não viemos a este lugar porque não tínhamos outra coisa para fazer. Nós não viemos a este lugar para um mero passatempo. Nós viemos aqui porque cremos que há uma palavra do Senhor para nós nesta noite. Nós viemos neste lugar porque cremos que há um liberar das águas do Teu Espírito para nós. E nós mandamos embora todo espírito de distração, toda incredulidade, toda sonolência, toda apatia. Em nome de Jesus Cristo, nós manietamos, repreendemos e declaramos que sobre este lugar esteja o espírito de discernimento e sabedoria. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra aos nossos corações. Sinta-se à vontade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Você conhece o poder da oração? Nós falamos muito sobre oração. Falamos também muito sobre que é preciso orar. Falamos que precisamos gastar tempo em oração. Eu não gosto nem de usar esse verbo gastar. O melhor verbo para mim é investir. Oração é um investimento. Mas eu quero lhe perguntar se você já experimentou o milagre da ação de Deus no impossível. Você já experimentou o milagre da resposta da oração? Se eu te desse a oportunidade, se eu franqueasse a você a oportunidade de falar para a igreja nesta noite sobre milagres de oração, quantos milagres você teria para compartilhar? Quantas orações respondidas você tem na sua vida? Reflita um pouco no seu lugar. Você tem oração respondida na sua vida? Para este questionamento, nós temos algumas inquietações. A resposta é resultado. Se estamos orando ou não, se estamos exercitando fé ou não, se estamos investindo o nosso tempo nas coisas de Deus ou não, se estamos ativando a nossa fé nas promessas de Deus ou não, se estamos vivendo aquilo que acabamos de cantar aqui, quando declaramos que não morreremos enquanto o Senhor não cumprir em nós tudo aquilo que Ele prometeu. Agora, bem que é verdade, amados, que quando oramos em fé, nós temos o que contar. Quando oramos crendo no nome de Jesus, nós temos respostas para liberar. Quando oramos no nome de Jesus, os milagres acontecem. Talvez não no nosso tempo, talvez não do nosso jeito, talvez não de acordo com a nossa vontade, mas eu tenho certeza que de acordo com a soberana vontade de Deus, sim. Karine me disse ontem algo interessante. Ela ouvindo uma pregação e o pregador disse que a pior coisa é Deus dizer para o homem: seja feita a tua vontade. A pior coisa. E a melhor coisa é a vontade de Deus, que é boa, agradável
e perfeita. E é interessante, amados, que existem personagens bíblicos que às vezes parecem meio que despercebidos nas Escrituras. Quando a gente faz aquela pergunta na célula como dinâmica, qual é o seu personagem preferido? Normalmente vem Davi, Moisés, Pedro, João. Mas muitos que fizeram história não aparecem de uma forma devida. E aqui nós temos um homem que fez história. E o nome deste homem é Jabes. Jabes fez história. Acredito eu que ninguém em nenhuma célula disse alguma vez Jabes, ou teve. Não. Jabes passa despercebido. Mas quando nós lemos crônicas, a história de Jabes mexe com a nossa fé. A história de Jabes mexe com o nosso pensar. Nos faz refletir. Sabe por quê, queridos? Ele está no meio de 500 nomes. O nome de Jabes vem depois de 44 nomes. E depois dele a história continua normalmente. Neste capítulo está contando a história genealógica. No 4x4, quando a gente está lendo a Bíblia toda, é até de certa forma enfadonho, cansativo. É nome atrás de nome, e nomes diferentes. Não são nomes lindos como Denner, né? Denner e por aí afora vai. São nomes que às vezes você está lendo, a sua língua embaralha, e você fala, nossa, deixa eu passar para frente. Mas você fala, nossa, eu não posso mentir. Se eu estou lendo a Bíblia toda, tem que ler esses nomes todos. Mas a história dele mexe com a gente, igreja. Sabe por quê? Porque apesar de ser desconhecido, a Bíblia diz que ele era alguém diferente. Diferente. No versículo 9, diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes não passa despercebido. Jabes não é mais um. Jabes não é mais um cristão qualquer. Ele não é arroz com feijão. Ele não é mais um na história da fé. Ele não é mais um na história do povo de Deus. Ele fez a diferença. A história de Jabes fez a diferença. E sabe o que fez a diferença na vida de Jabes? A oração. Preste atenção. A oração de Jabes fez a diferença. Jabes orou a Deus. Jabes não se contentou. Jabes não se conformou. Jabes não achou que era normal, natural, que tem? Ele foi além. Ele quis algo a mais. Apesar de todos os demais versículos narrarem de forma natural a vidinha ali dos demais personagens bíblicos, estes versículos chamam a nossa atenção. 2 versículos, versos 9 e 10. E eu quero lhes dizer nesta noite, que eu não sei qual é a extensão da fé de vocês, igreja. Eu não sei como vocês têm caminhado em fé. Eu não sei qual é a expectativa de fé que vocês têm tido. Eu não sei qual é a expectativa que vocês têm para o ano de 2018. Eu não sei qual é o tempo de oração que vocês têm investido. Eu não sei o que vocês têm orado. Mas eu posso lhes afirmar que se nós tivermos fé, como Jabes teve, nós oraremos pelos milagres de Deus. E nós experimentaremos os milagres de Deus como Jabes experimentou. Não, 10 pessoas me ouviram, não é possível. Eu disse que o mesmo Deus de Jabes é o mesmo Deus que nós servimos. O mesmo Deus, queridos. Observemos então os passos de Jabes rumo à bênção de Deus. Primeiro, Jabes pediu bênção sobre a sua vida. Olha o que diz o versículo. Versículo 10.
Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes. Tomara que me abençoes. Pastor, mas é pecado pedir para me abençoar. É pecado olhar para mim mesmo. Eu preciso olhar para o outro, sim. Nós devemos olhar para o outro, nós devemos servir ao outro, mas nós só conseguiremos amar ao outro se nós amarmos a nós mesmos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós só conseguiremos abençoar o outro se nós estivermos abençoados. Nós só conseguiremos servir ao outro se estivermos sendo servidos. É um processo que vai e vem, irmãos. Eu não estou falando que isso é justificativa para você ficar inoperante. Eu estou falando que isso é algo que precisa fazer parte da nossa oração. Jabes orou a Deus dizendo: ó, tomara que me abençoes. Eu não sei se vocês observaram, mas o nome de Jabes tem a ver com dor. No verso 9, diz que foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Ele veio ao mundo trazendo dor à sua mãe. Nós não sabemos ao certo que tipo de dor. Se foi simplesmente dor física, se foi dor emocional, se foi dor conjugal, se foi a somatória de todas as dores. O que nós sabemos é que ele veio trazendo dor. E por essa dor o seu nome se estabeleceu. Mas Deus transformou a dor em alegria, a dor em felicidade. Quero lhe dizer, meu irmão, que pela fé, Deus pode transformar o abatimento em vitória. Não é possível, preste atenção no que eu estou falando. Deus pode transformar o deserto em manancial. Deus pode transformar a derrota em vitória. Deus pode transformar o vale no monte. Mas depende do quanto oramos, depende do quanto buscamos, depende do quanto exercitamos a nossa fé. Jabes orou: ó, tomara que me abençoes. Precisamos pedir ao Senhor a bênção dele sobre nossas vidas. Às vezes no meio cristão tem um espírito de pessoas que: ó Deus, me abençoa um pouquinho. Ó Senhor, que neste ano que o Senhor me ajude a comprar uma casinha, um carrinho, um barracãozinho. Misericórdia, sai desse diminutivo da sua vida. Se não quiser colocar no aumentativo, coloca na ordem natural. Senhor, que neste ano o Senhor me mande uma casa. Um espírito de autocomiseração. Espírito de humilhação, de pobreza, que se acha menor do que os outros, pior do que os outros. Se a pessoa passa, cumprimenta 10 e não cumprimentou, não me cumprimentou, é porque tem alguma coisa contra mim. Maturidade, crescimento emocional, rompermos emocionalmente esse ano. Senhor, me abençoe emocionalmente, cure as feridas da minha alma, me faça enxergar, me faça entender. Chega dessa mazela emocional. Eu não serei mais escravo das emoções. Não importa se com dores eu vim ao mundo, eu farei da minha vida uma vida diferente. Não importa se o seu nome veio como Jabes, como Jacó, mentiroso. Deus quer te transformar em Israel, príncipe de Deus. Chega, irmãos, chega de continuarmos: mas eu sou assim, eu sou tão falho, eu não mereço. Meu irmão, você realmente não merece, mas Deus resolveu te dar, e eu quero lhe apresentar algo chamado graça. Graça, favor imerecível de Deus, não é por mérito, é de graça, é presente de Deus, não é por favor, não é por mérito, não é porque você merece ter. Ele escolheu te amar, Ele escolheu te presentear, Ele escolheu te salvar, Ele escolheu te dar o melhor.
E eu não sei se você sabe, a palavra salvação no grego é como um pacote. E neste pacote vem tantas coisas juntas. Não vem apenas a salvação eterna, vem saúde, vem paz, vem plenitude. A palavra de Deus no Novo Testamento diz que em Cristo nós reinamos sobre a terra. Quantas pessoas que estão vivendo mediocremente sobre a terra. Chega de viver como medíocre emocionalmente, rastejando emocionalmente, frágil emocionalmente. Qualquer coisa te abala, qualquer coisa te deixa frágil. Diga ao fraco: eu sou forte. Porque não é na sua força, mas é no poder do Espírito. Por isso que a nossa oração em 2018 tem que ser como a de Jabes: Senhor, tomara que me abençoes. Que neste ano que o Senhor me deu o quê? Eu orei pedindo filhos. Eu orei pedindo tantas coisas. Eu orei pedindo milagres. Eu orei pedindo recursos. O que você orou pedindo, meu irmão? Precisamos orar. Precisamos crer. Precisamos ter uma visão de fé. Precisamos enxergar. Quantos casamentos estão arruinados porque as pessoas não veem, elas não enxergam, elas oram, mas não agem. Senhor, abençoe, mas não age segundo a bênção. Atitude de fé. Preste atenção, igreja, atitude de fé. Nós precisamos sair pelo portão hoje com uma atitude de fé, uma atitude diferente, servindo, amando, cuidando, fazendo algo de diferente. Jabes orou, clamou pela bênção, pediu a bênção e Deus o abençoou. Jabes pediu e Deus mudou o futuro dele. Deus tem um futuro diferente para você, mas eu lhe pergunto: você vai tomar posse desse futuro, sim ou não? Você vai tomar posse desse futuro, sim ou não, igreja? Você já orou com instância pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida? Sim ou não? Já fez como Jabes, como Jacó e outros? Feche os teus olhos, vamos orar nesse momento. Não acabou o culto não, feche os teus olhos, abra as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, como Jabes orou, eu oro com a igreja nessa noite. Ó Senhor, tomara que nos abençoes em 2018. Tomara que nos abençoes em 2018. Comece a liberar agora palavras proféticas sobre a sua vida. Abra a tua boca, igreja. Abra a tua boca, igreja. Libere palavras de bênção sobre a sua vida. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de ver só problema, chega de ver só dificuldade, chega de ver só limitação. Comece a ver a bênção de Deus. Comece a ver possibilidade. Comece a ver uma luz, e essa luz vem de Deus. Essa luz vem de Deus. É uma luz que vem do céu para a sua vida. Aleluia! Mas Jabes não parou por aí. Jabes pediu também bênçãos sobre suas posses. Jabes orou, continuou dizendo no versículo 10: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. É ano de alargarmos fronteiras. Uma pessoa me ouviu. Eu disse que é ano de alargarmos fronteiras. Visão, igreja. Deus quer nos colocar em locais diferentes para impactarmos esses lugares. Preste atenção em algo. Deus quer te colocar em lugares diferentes para levar influência, para mudar realidades, para mudar destinos, através daquilo que Ele tem dado a você. Preste atenção, o alargar fronteiras não é apenas materialmente, mas é através de você o reino dele, entrando em casas, entrando em famílias, entrando em vidas que ainda não o conhecem.
E, queridos, eu estou falando de uma ativação do reino. Por muitas décadas, as pessoas entenderam que para servirem a Deus era necessário virarem pastores, padres, freiras. Mas graças a Deus que a luz do Evangelho chegou. Porque pastor, padre, freira não entra em muitos lugares que você como profissional liberal entra. Você entra em lugares que eu como pastor não entro. Você entra com o Evangelho em lugares que eu jamais entraria. Quando Jabes ora, alargue a fronteira. Amados, eu não posso falar porque eu estaria esticando o texto bíblico, mas eu creio, amados, que isso é para nós em Cristo. Isso é para nós. Nós precisamos ter esse entendimento. Como igreja, como povo de Deus, que nada em nossa vida é por acaso. Que tudo que Deus coloca em nossas mãos é para esticarmos para o reino dEle. É para esticarmos para a obra dEle. É para esticarmos para o reino dEle. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, os recursos que Ele coloca em nossas mãos, os recursos que Ele coloca em nossas vidas, é para largarmos para o reino dEle. Mas eu quero falar também sobre o reino natural. Não é pecado prosperar. Não é pecado crescer profissionalmente. Como eu disse há pouco, é tão bom trocar de carro. Deus me prosperou em 2017. Fez parte do meu semeando 2017, eu troquei de carro. Eu semeei e colhi. Amados, Deus tem me abençoado tanto. Tem me abençoado tanto. E eu tenho, irmãos, alargado fronteiras. Eu tenho alargado fronteiras materiais maravilhosamente bem. Eu tenho alcançado tantas bênçãos e eu estou com tantas outras bênçãos para alcançar. Mas eu tenho agido em fé, irmãos. Eu tenho caminhado em fé. Eu tenho caminhado em obediência. Existem princípios espirituais que não podem ser negados, que não podem ser questionados, amados. Quantas vezes a gente fala, se eu ganhasse na Mega Sena para dar uma grande oferta na igreja. Queridos, nós não precisamos ganhar na Mega Sena para ofertar. Nós ofertamos daquilo que está no nosso bolso. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Nós queremos alargar esse ano. Estamos com um projeto maravilhoso para o Ministério Infantil. Ontem Karine e Tia Valéria ficaram lá em casa das 16 horas até quase meia-noite, com planejamento do ministério. Só que é necessário esticar a estrutura física para atender melhor as nossas crianças, os nossos pré-adolescentes, com uma estrutura melhor, fornecer algo melhor. Só que é necessário o quê? Recurso. E aonde está o recurso? Bata no seu bolso e no meu, nos nossos bolsos. E em breve nós tiraremos. Eu não ouço glória a Deus. Espírito de miséria, sai dessa igreja. Amados, a prosperidade é algo maravilhoso. É tão bom, Isaías 1,19, pastor Emerson pregou há poucas semanas, se quiserdes e me ouvirdes. Solteiros aí ele pregou, eu falei, pastor, conta a chave para os solteiros. Rapaz está solteiro, chega na moça, fala para ela, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Fatal. Não tem erro. Não tem erro. O problema é que agora generalizou. Espera baixar a poeira que você vai ver, é sucesso mesmo. Queridos, Jabes sabia do poder da oração. Quando ele ora a Deus dizendo, me alargues as fronteiras. E eu quero dizer, igreja, que alargar as fronteiras é pedir mais influência, mais notoriedade e até mesmo mais responsabilidade para Deus. É não fugir dos obstáculos da vida, é pedir a Deus força e sabedoria para vencê-los. Jabes tinha gana para ir além,
Isso não é mal, isso não é pecado. Irmãos, nós precisamos trabalhar sim, nós precisamos correr atrás sim, mas eu quero lhes dizer, cuidado, 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 porque é pecado quando nós invertemos Mateus 6,33. Cuidado, o reino de Deus é a prioridade. Se não tem tempo na sua vida para o reino, eu não estou falando que você tem que estar dentro da igreja, mas eu estou falando que você tem que ter seu momento a sós no seu dia a dia, que você tem que pregar o evangelho, que você tem que servir a Jesus. Se você não está tendo tempo para isso, você está com as suas prioridades erradas. E cuidado, porque aí está o pulo do gato, para o diabo entrar e atrapalhar tudo. Cuidado. A vida empresarial é um engano, é um ledo engano que o inimigo usa muitas vezes para nos desviar do propósito. E eu digo mais, também, nem tudo o que dá certo é de Deus. Ligue o sinalzinho amarelo aí. Nem tudo o que dá certo é de Deus. E nem tudo o que dá errado é do diabo. Muitas vezes tem coisas dando errado e é Deus que está deixando acontecer para nos despertar. É só você ler a Bíblia que você vai perceber isso acontecendo. Amém, igreja? Então, amados, a nossa oração, nós precisamos orar para que Deus nos abençoe. Precisamos orar neste ano para que Deus alargue as nossas fronteiras. Você já orou? Abra suas mãos. Deus, alargue as fronteiras dos teus filhos em 2018. Coloque os teus filhos em posições de destaque. Coloque os teus filhos em lugares de influência. Coloque os teus filhos, Deus, para prosperarem. Deus, eu rogo ao Senhor, abra as comportas dos céus. Em nome de Jesus Cristo, abra de carrandabaçou. Em nome de Jesus. Ah, Deus, todo empecilho, toda barreira, todo espírito maligno, assim como impediu Daniel, o anjo do que impediu a resposta a Daniel, eu agora, no nome de Jesus, eu declaro também, que quebre agora toda barreira, quebre agora toda barreira, de toda resposta, na vida dos teus filhos. Documentos que precisam ser liberados, que sejam liberados. Imóveis que precisam ser vendidos. Pai, eu oro a Ti. Eu sei que nós estamos numa crise natural, mas Tu és o Deus de milagres. Envie compradores. Envie o comprador que está com o dinheiro certo para comprar este imóvel, Deus. Em nome de Jesus. Eu oro, Deus, nesta noite, para que o Senhor resolva. O Senhor está me mostrando como que uma papelada tão bagunçada, uma desordem de uma empresa, em nome de Jesus. Deus, Tu és Deus para mover o sobrenatural nessa empresa, trazer luz, trazer direção, dê luz a esses empresários, comerciantes. Alargue as fronteiras, Deus, dê capacidade administrativa. Pai, os Teus filhos que estão desempregados, Deus, estica agora, estica as fronteiras. Estica as fronteiras, Senhor, alarga as fronteiras dos Teus filhos. Oh, em nome de Jesus, abre as portas, Senhor. Abre as portas deste ano. Deus, se o Senhor não tiver porta, envia o maná na porta dos Teus filhos. Envia, ó Deus, a carne. Envia, ó Deus, a multiplicação do azeite. Traga o recurso, mas alargue as fronteiras. É ano de milagre, é ano de recursos, é ano de provisão, Deus. Tu és o Deus de milagres, e nós não Te servimos por isso, mas isso é consequência de quem o Senhor é. Tu és Deus de milagres. Eu profetizo
alargues as fronteiras dos teus filhos em 2018. Se você crê, diga amém. Na oração de Jabes, ele também pediu o livramento do mal. Ele disse que seja comigo a sua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Sabe qual que é o meu entendimento dessa oração, dessa parte, igreja? Ele ora nesse sentido, depois de pedir que a fronteira fosse esticada. Escute algo. Muitas vezes na nossa vida, depois que Deus nos abençoa, nós esfriamos. Nós nos distanciamos. Nós passamos a confiar na força do nosso braço. Nós achamos que somos bons demais, que somos habilidosos, que somos inteligentes, capazes, que o nosso dinheiro compra tudo e todos. Para que Deus? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás. E após ele orar, que me alargues as fronteiras, ele ora, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Amados, o poder devastador da vaidade, do orgulho, de acharmos que somos autossuficientes, da arrogância, da prepotência, do orgulho, de acharmos que somos demais. Karine me atentou essa semana, queridos, ela não está aqui não, mas eu tenho que dar a glória a Deus e dizer como Deus me deu uma mulher sábia. Ela compartilhando comigo sobre uma ministração que ela ouviu, e que encaixa tão perfeitamente, que após Paulo ter subido ao terceiro céu, o espinho na carne foi dado a ele, para que ele não se ensoberbecesse. Temos que tomar cuidado. Cuidado, para que o milagre não te tire do caminho. Cuidado, para que a bênção, para que a empresa, para que a prosperidade, para que o filho, para que a promessa não te tire da promessa de Deus. Davi no Salmo 141, versos 3 e 4, ele disse: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se inclina para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Quantas vezes que quando nós estamos na limitação financeira, nós oramos, buscamos, mas quando começamos a prosperar, os recursos a sobrarem ou sobrarem, mais e mais amigos vão chegando, a bebida vai sobrando, os amigos vão se aproximando, e o culto hoje não dá. O compadre está chegando, a comadre está chegando, fulano de tal está vindo para cá, Beltrano está vindo. Comigo não tem vez. Quantas vezes eu pergunto para as pessoas: fulano, você não foi ao culto? Ah, pastor, chegou visita na minha casa. Irmãos, não é por eu ser pastor. Certa vez uma visita chegou na minha casa, num domingo, se eu não me engano, às 16h10. Ela chegou e de boa, eu recebi, vem pra cá e tal. Aí ela virou e falou assim: ela não é da igreja não. Eu sei que você tem que ir pra igreja, mas eu falei: não, eu tenho 40 minutos para você. Tranquilo. Eu tinha 40 minutos para ela.
40 minutos eu tinha que convidá-la a se retirar. Porque é a minha prioridade. A minha prioridade. Não me importa o que as pessoas vão dizer de mim. Não me importa o que as pessoas vão falar de mim. O que importa é o que Deus pensa de mim. É o que Deus fala de mim. É o que Deus acha de mim. É o meu compromisso com Deus. Essa semana eu estava no meu momento a sós com Deus, meu celular tocou. Pô, desculpa, né? Pode falar isso não. Poxa, gente. Aí, pensei, uai, se eu estivesse na sala de aula eu não poderia atender. Na sala de aula eu não posso nem olhar o celular. Por que diante de Deus eu vou olhar? Deus é pior que os meus alunos? Escala de prioridade. Vocês estão captando a mensagem, igreja? Você já orou nesse sentido? Você já orou a Deus dizendo: Senhor, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal? Erga as suas mãos, fecha os teus olhos. Senhor, eu oro a Ti, para que ao longo de 2018, oh doce Espírito Santo, afasta de nós o orgulho, afasta de nós a prepotência, afasta de nós aquilo que nos tira de Ti. Assim como Jabes orou, que seja conosco a Tua mão, que o Senhor nos preserves do mal, de modo que não nos sobrevenha a aflição alguma. Livra-nos, livra-nos, livra-nos das aflições. Mas se porventura tivermos que enfrentar as dificuldades, Tu és o mesmo de Davi, e Tu estás conosco também no vale da sombra da morte, e é neste lugar que o Teu cajado e o Teu bordão nos consola. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E por fim, igreja, para fecharmos a nossa grande ministração, Deus atendeu a oração de Jabes. Você pode dar um glória a Deus? Deus atendeu a oração de Jabes. A palavra de Deus diz no finalzinho, na parte B do versículo 10, talvez parte C: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A Bíblia nos diz que Jabes era mais ilustre do que seus irmãos. Deus observou o seu pedido e ele se destacou por ter buscado o poder e a bênção de Deus. Eu ouvi mais cedo, queridos, na minha casa, Elisiara, minha cunhada, está essa semana lá e ela é testemunha. Eu e Karine, a gente ouve pregação e louvor, é quase que a semana toda. E é um monte de pregação, e a gente arrumando para vir, e estava pregação, tocando. E o pastor falou algo que mexeu tanto comigo. Eu comentei com Karine na hora. E ele disse: Deus não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes. Pensa aí. Deus faz acepção de atitudes. Deus ouviu a oração de Jabes. A atitude de Jabes foi diferenciada. Igreja,
A primeira frase do informativo eu deixei aqui para eu não esquecer, que é o estudo de célula dessa semana, depois do título na introdução, é: um dos nossos grandes desafios para 2018 é levar Deus a sério com uma vida de devoção. Você quer que Deus ouça suas orações? Leve Deus a sério. Você quer chegar em dezembro deste ano com milagres para contar? Leve Deus a sério. Mateus 6,6. Entra para o teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu pai que te vê em secreto. Amanhã nós estaremos começando 21 dias de jejum e oração. Qual é o jejum que você fará? O que você já pensou aí? 21 dias é o seu jejum. Você fará das 7 ao meio-dia, do meio-dia às 18, das 18 às 7 da manhã. Qual será o seu jejum? Você fará jejum total, parcial? O que você já programou? Você fará propósito? É diferente, jejum é de comida. Propósito é ficar sem televisão, sem internet, sem rede social, sem refrigerante. E o que você fará com o jejum, além do jejum? Porque jejuar e não orar é passar fome. Qual é o tempo que você orará? O que você vai ler das Escrituras? Nós estamos propondo para você. Nós estamos te ajudando. 21 dias lendo o Evangelho de João. João tem 21 capítulos. E nós estamos te ajudando mais ainda. Amanhã às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. A sala estará aberta. Terá alguém que dá 7 às 7h50. Período de louvor, oração, compartilhar o capítulo 1 de João. Orar juntos, interceder juntos. E partir para uma segunda de vitória. Levando Deus a sério. Comprometido, porque eu creio, irmãos, que assim como Deus ouviu o pedido de Jabes, Deus também ouvirá os nossos. Mas é necessário que a nossa atitude seja diferenciada. Eu quero concluir dizendo, igreja, Jabes poderia ser apenas mais um nome citado em meio a uma genealogia recheada de tantos personagens desconhecidos. Ele seria mais um na multidão. Mais um. Hoje aqui nós somos em média 400 pessoas. Você pode ser mais um em meio a 400 pessoas. Mas você pode ser um Jabes neste lugar. Você pode sair deste lugar diferente. Você pode orar diferente neste lugar. Você pode clamar diferente neste lugar. Você pode mover os céus de uma forma diferente neste lugar. Porque há um poder na oração de um homem, de uma mulher de Deus. E essa é a diferença de um cristão normal para aquele que ativa pela fé o reino do Espírito. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Jabes era mais ilustre porque ele cria e esperava o milagre. Eu quero nesta noite, pode apagar as luzes, lançar um desafio para você, igreja. Eu quero desafiá-lo a ser um ilustre diante do Senhor neste ano. Pensa nisso, irmãos. Você tem noção do que é isso? Você ser um ilustre. Todos nós aqui somos normais. Tem nenhuma cadeira reservada aqui. Agora eu tenho certeza que se o Neymar chegasse aqui, ia movimentar esse lugar, sim ou não? Não vamos ser hipócritas, lógico que ia. A gente ia orar assim, ó. É, não é? Ia dar uma olhadinha pro cara. Ia. Porque ele é ilustre na terra.
mas a luz dele é passageira. E Jabes é eterno. Escute isso. Ser ilustre diante de Deus significa que ecoará pela eternidade. Dê as mãos ao irmão que está ao seu lado. Ser ilustre diante do Senhor, ser um cristão diferenciado, ser abençoado, ter uma vida transformada, uma pessoa que é transformada pelo poder da oração, uma pessoa que de fato é abençoada, que ora, que clama, que busca, que tem suas fronteiras alargadas e que clama pelo poder de Deus sobre sua vida. Amém, irmãos? Amém, igreja? Nós não morreremos porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Vamos declarar ao Senhor nessa noite. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Quero viver em santidade, em adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Fecha os teus olhos e juntos oremos como Jabes orou e profetizemos sobre o nosso 2018. Diga assim comigo: como igreja, diga comigo, como igreja, eu invoco o Deus de Israel, e nesta noite eu declaro: ó, tomara que me abençoes e me alargues
as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E eu creio que o Senhor me concederá o meu pedido, em nome de Jesus. Erga suas mãos aos céus, aplauda ao Senhor esta noite. Queridos, nessa noite nós temos o privilégio de participarmos da ceia do Senhor. E nós faremos como fizemos no mês passado. Vocês virão ao encontro dos elementos. Os nossos obreiros se colocarão aqui à frente. E no primeiro momento, quem está na ala da frente virá. E depois eles virão até o meio, para que quem está na ala de trás possa receber ou possa ir ao encontro dos elementos. Ok? Eu preciso, Arthur, pastor, por gentileza, auxilie também. Queridos, quem pode participar da ceia do Senhor? Todo homem, toda mulher, comprometido, comprometida com Jesus, que nasceu de novo, que tem uma vida com Jesus. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que te avalio, é um autoexame. É você que se avalia. É você que sabe se você está bem, se você está apto, se você deve. Na verdade, não existe ninguém 100% pleno. O apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o maior. Todavia, existe uma diferença entre a prática do pecado e a fuga ou a luta contra o pecado. Amém? Se você, dentro da sua autoavaliação, se vê apto a participar da ceia, no primeiro momento, só quem está aqui na parte da frente, saia do seu lugar, venha à frente e receba os elementos neste momento, enquanto adoramos ao Senhor.
Aleluia. Todos tomaram os elementos. Glória a Deus. Queridos, Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, partindo, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo dado por vós. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e, erguendo ao alto, disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, dado por vós e por todos para a remissão de pecados. Fazei isso em memória de mim. Nós estamos aqui hoje como igreja, participando da ceia do Senhor, porque um dia Jesus, como videira verdadeira, foi esmagada na cruz e o sangue verteu para nos purificar e nos santificar do pecado, nos dando vida, nos dando salvação, nos dando vitória, nos dando paz. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém, igreja? É graças a Jesus. É a primeira ceia de 2018. É a primeira ceia de 2018. Feche os teus olhos. Agradeça a Jesus. Agradeça a Jesus pelo sacrifício dele na cruz. Jesus, Tu és o autor, Tu és o consumador. A Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Obrigado porque um dia o Senhor nos amou de tal maneira que aceitou a comissão do Pai de vir ao mundo e morrer por nós e nos dar a sua própria vida. Obrigado pelo Teu sangue que foi vertido e nos salvou da morte eterna. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ao participarmos da ceia, nós anunciamos a morte, mas anunciamos também que Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará. Ele voltará para nos tirar deste mundo perdido, deste mundo corrupto, deste mundo perdido. Oh, aleluia. Nós consagramos a Ti, Jesus, os elementos, o pão, o suco, e Te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Assim, igreja, coma do pão e beba do cálice. Verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu. Videira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu louvor. Videira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu louvor. Videira verdadeira, somos os Teus ramos, frutificamos para o Teu Erga suas mãos, erga suas mãos. Só as vozes, declaremos. Vamos declarar. Tudo é para a Tua glória.
Tudo é para o teu louvor. Tudo é para o teu louvor. As nossas vitórias são para o teu louvor. Os milagres são para o teu louvor. As orações são para o teu louvor. As respostas de orações são para o teu louvor. Tudo é para o teu louvor. As dificuldades são para o teu louvor. As lutas são para o teu louvor. Os vales são para o teu louvor. Os montes são para o teu louvor. Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, porque tudo é para o louvor dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para todos sempre. Amém e amém. Você pode dar um forte aplauso a esse Deus maravilhoso. Obrigado, 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 Jesus. Bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Amados, sem falar nessa decoração linda, né? Nevou até aqui, né, queridos? Que bênção. Direto dos Estados Unidos. Rosângela sempre surpreendendo a gente, que bênção. Churros, direto da Vila do Chaves, R$2, para ajudar recursos de inscrição para o acampamento. Churros quentinhos. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Tenha uma semana vitoriosa, ungida, consagrada e cheia de vitória, em nome de Jesus.